A Babá da Boneca. Relato real de um pesadelo vivo. Relato enviado por Ana Luísa T. Jundiaí, SP. Desde pequena, eu sempre tive medo de bonecas. Não era um medo infantil, mas algo quase instintivo. Havia algo nos olhos delas, como se me seguissem. Isso piorou depois que trabalhei como babá aos 22 anos. Sim, babá. O problema é que o bebê que me contrataram para cuidar não era um bebê de verdade. Era uma boneca reborn. E eu só descobri isso depois que já era tarde demais. Era uma casa afastada antiga, com móveis de madeira escura e cheiro de coisa guardada. A mãe da criança me recebeu, uma mulher pálida com o rosto abatido e os olhos fundos. Se chamava Helena. Ela disse com uma voz fria: Ana, eu só preciso que você fique algumas horas. Não mexa na boneca. Não troque a roupa dela. Apenas fique por perto. E nunca, sob hipótese alguma, a deixe sozinha no escuro. Eu ri. Pensei que fosse brincadeira. Desculpa a boneca? Perguntei. Sim, minha filha, a Rebeca. Ela apontou para o berço. Lá estava ela. Uma boneca reborn absurdamente realista. Pele de porcelana, cabelos finos, olhos vidrados, mas havia algo errado. Ela parecia viva. O olhar estava fixo em mim, como se soubesse quem eu era. Me arrepiei inteira. Mesmo achando tudo estranho, aceitei o trabalho. O dinheiro era bom demais para recusar. A mãe saiu sem olhar para trás. Fiquei sozinha com a boneca na casa silenciosa. Liguei a TV da sala para ter algum som de fundo. Coloquei a babá eletrônica no volume máximo e fui tentar me distrair. Foi quando ouvi um som agudo, vindo do quarto. Era um choro. Sim, um choro de bebê. Corri para o quarto. E lá estava ela exatamente na mesma posição de antes. Mas o som parou quando entrei. Fui até o berço, encostei nela. Fria, dura, boneca. Mas o olhar parecia diferente. Eu juro por tudo. Ela havia mudado de posição. Estava com a cabeça virada na minha direção. Eu estava começando a suar frio. Voltei para a sala tentando racionalizar tudo. Deve ser minha cabeça pregando peças, pensei. Mas naquela noite, as peças se tornaram um quebra-cabeça de puro horror. Às 23, as luzes começaram a piscar. Fui checar a caixa de luz, mas estava tudo normal. Quando voltei para o quarto da boneca, quase caí para trás. A boneca estava sentada no chão. Gelei. Quem colocou você aí? Perguntei em voz baixa, tremendo. Nenhuma resposta, obviamente. Mas de repente, a babá eletrônica começou a chiar. Um som distorcido como vozes sussurrando. Corri até ela, desliguei. Quando olhei para o berço, ela estava lá de novo. Deitada, sozinha, como se nunca tivesse se mexido. Pensei em ir embora. Mas o medo de parecer louca ou de perder o pagamento me manteve ali. Erro fatal. Fui para o banheiro lavar o rosto. Quando levantei a cabeça e me olhei no espelho, meu sangue gelou. Atrás de mim, no reflexo, a boneca estava de pé. No corredor, olhando, sem piscar, sem mover um músculo. Me virei de imediato. Nada. Vazio. O corredor estava vazio. Naquela hora senti um desespero que nunca tinha sentido antes. Peguei meu celular, liguei para Helena. Ela atendeu com voz sonolenta. Ela tá de pé. A boneca, ela tá viva. Do outro lado, um silêncio estranho. Então ela disse com voz grave e melancólica: Você a deixou sozinha no escuro, não foi? Desliguei na hora. Corri até o quarto e acendi todas as luzes. Tranquei a porta, me sentei no chão de costas para a parede. Fiquei ali até ouvir uma batida suave. 3 toques, direto na porta do quarto. Fracos, mas constantes. Eu não conseguia respirar. Os toques continuaram por longos minutos. Quando pararam, percebi que não estava mais sozinha. Olhei para o berço. Vazio. Então ouvi uma risada suave, como a de um bebê. Vinha debaixo da cama. Me arrastei lentamente até a borda e olhei. 2 olhos me encaravam da escuridão. Olhos que não eram de vidro, eram vivos. Piscavam. E um sorriso se formou. Naquela boca pequena, cheia de dentes minúsculos e pontiagudos. Desmaiei. Acordei com a luz do dia entrando pela janela. Estava sozinha. A boneca deitada no berço como antes.
Helena entrou no quarto sorrindo. Espero que tenha tido uma boa noite. Não consegui responder. Peguei minha mochila e fui embora. Ela nunca me pagou. Nunca mais voltei naquela casa, mas dias depois algo ainda mais estranho aconteceu. Cheguei no meu apartamento, joguei a bolsa no sofá e fui direto tomar banho. Quando saí, ela estava lá, sentada no sofá. A boneca, a mesma. A Rebeca. Aquela coisa me seguiu. Ou talvez nunca tenha saído de mim. Desde aquele dia, onde quer que eu vá, ela aparece. Em fotos, no espelho, em sonhos. Sempre com aquele mesmo olhar. Fui a padres, centros espíritas, benzedeiras. Ninguém conseguiu afastá-la. Às vezes acordo no meio da noite com mãos pequenas apertando meu pescoço. Outras ouço risadas e choros dentro do armário. Eu já tentei me livrar dela. Queimei, enterrei, afoguei. Mas no dia seguinte ela sempre volta, intacta, sorrindo, como se estivesse brincando comigo. O pior aconteceu há 2 semanas. Comecei a vomitar pregos. Sim, pregos enferrujados. Fui ao hospital e nada foi encontrado no raio-x. Mas uma enfermeira me puxou de lado e disse: "Ela está com você. Eu vi os olhos. Aqueles olhos, ela quer nascer. Você sabe disso, né?" Desde então eu não durmo mais. Este é um aviso. Se alguém oferecer a você um trabalho estranho envolvendo bonecas Reborn Recuse, não importa quanto paguem, não importa o quanto pareça seguro. Elas não são apenas bonecas, são recipientes, portas. E se você ficar tempo demais perto de uma delas, você deixa de ser o dono da sua alma. A Rebeca está aqui comigo agora, no meu colo. E enquanto escrevo isso, ela me olha, sorri. Sei que hoje é o dia em que ela vai sair. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas se você está ouvindo este relato, ore por mim. E que Deus tenha piedade da minha alma. Sussurros noturnos, onde o medo tem voz. Hoje uma história que vai mexer com você. Título: A Boneca que Respirava. Relato enviado por Juliana R., 32 anos, Florianópolis, SC. Meu nome é Juliana. Tenho 32 anos, sou mãe solteira. E trabalho como atendente em uma clínica odontológica. Sempre fui apaixonada por bonecas, mas com a maternidade e as dificuldades da vida adulta, deixei isso para trás. Até que no aniversário da minha filha, Ana Clara, de 7 aninhos, ela me fez um pedido. Uma boneca Reborn. Foi aí que tudo começou. Confesso que fiquei surpresa com o pedido. Não era comum ela querer brinquedos caros, mas ela dizia que essa boneca falava com ela nos sonhos. Levei na brincadeira, claro, criança tem imaginação fértil, né? Fiz um esforço e comprei a tal boneca numa loja online. Era uma bebê loira, olhos verdes, a pele assustadoramente realista. O nome dela, segundo a vendedora, era Amélie, um nome antigo estranho. A boneca chegou em uma caixa branca sem identificação nenhuma do fabricante. Só um cartão escrito à mão. Cuide bem dela. No começo, achei curioso, depois estranho. Mas Ana Clara ficou encantada. Passava horas com a boneca. Falava com ela. Alimentava. Colocava para dormir ao lado. Mas a primeira noite após a chegada de Amélie foi diferente. Eu acordei por volta das 3 da manhã com um som de choro. Achei que fosse algum bebê do prédio, mas o som vinha do quarto da minha filha. Corri até lá, Ana dormia tranquilamente. Mas a boneca estava no chão, sentada, de frente para a porta. Pensei, coisa da minha cabeça. Coloquei a boneca de volta e fui dormir. Mas aconteceu de novo na noite seguinte, e na outra. Comecei a trancar a porta do quarto da Ana. Mesmo assim, toda noite a boneca aparecia em um lugar diferente da casa. No sofá, na cozinha, no banheiro. Uma noite, eu já pronta para dormir, ouço batidinhas na porta do meu quarto. "Mamãe?" chamou Ana. Mas quando abri, não havia ninguém. O silêncio era total. Só que a boneca estava ali, bem em frente à porta, com os bracinhos estendidos, como se pedisse colo. Comecei a desconfiar que algo estava errado. Pensei que minha filha estivesse fazendo isso, mas ela jurava que não. Dizia que a boneca se mexia sozinha, que cochichava com ela. "Ela diz que vai ficar comigo para sempre, mamãe", disse Ana com os olhos vidrados.
Aquilo me gelou o sangue. Decidi esconder a boneca. Coloquei numa caixa. Tranquei no armário mais alto do meu quarto. Dormi melhor aquela noite. Mas no dia seguinte, Ana acordou gritando. Quando fui até o quarto dela, lá estava Amélie, nos braços dela. Ela voltou. Mamãe disse que você não pode separar a gente. Aquilo foi a gota d'água. Peguei a boneca, levei até um terreno baldio e enterrei. Sim, eu enterrei. Eu só queria proteger minha filha. Mas não adiantou. Naquela mesma noite acordei com risadas. Risadas infantis no corredor e um sussurro perto do meu ouvido. Você não devia ter feito isso. Na manhã seguinte, Ana não acordava. Dormia profundamente. Mas eu ouvi um grito abafado vindo do quarto. Corri e o que vi me persegue até hoje. Ana, olhos abertos, sem piscar. Lábios se movendo, mas sem som. E ao lado dela, a boneca, Amélie. De novo. Tentei encontrar a loja, mas ela não existia mais. O site havia sumido. Nenhum número atendia. Comecei a pesquisar e encontrei fóruns, relatos parecidos, bonecas que se movem, que escolhem suas donas, que se apegam como parasitas emocionais. Chamei ajuda espiritual, um padre e uma médium. Quando viram Amélie, os dois se recusaram a tocar. A médium começou a chorar. Disse só uma frase. Ela não é uma boneca, ela é um receptáculo. Eu, trêmula, perguntei. De quê? Ela respondeu. De uma criança que nunca pôde nascer. Desde então já tentei de tudo para me livrar de Amélie. Queimar, jogar no rio, doar. Mas ela sempre volta, sempre. Às vezes aparece na porta. Às vezes na cama da Ana. Outras vezes no meu colo. Enquanto eu durmo. Hoje Ana quase não fala mais. Ela só desenha. Sempre a mesma cena. Uma menina sem olhos segurando a mão de uma boneca. Atrás delas, eu. Sempre eu. Presa. Como se fizesse parte daquilo. E toda noite, quando o silêncio toma a casa, eu escuto. Passos pequenos rastejando. E uma vozinha rouca cantarolando. Mamãe, mamãe me ama? Já pensei em fugir. Sair correndo com Ana. Mas tem algo que me prende aqui. Como se Amélie não fosse mais uma boneca, mas algo maior, que nos escolheu, que me escolheu. Se você está ouvindo isso, por favor, nunca compre uma boneca reborn. Nunca. Algumas estão apenas esperando. A maldição da boneca reborn. Meu pesadelo real. Desde que eu era criança, sempre tive uma fixação por bonecas reborn. Elas eram tão reais, tão perfeitas, até que ganhei uma como presente, de uma loja que parecia saída de um pesadelo. A primeira noite com ela foi estranha, mas eu ignorei. Pensava que eram só minhas paranoias. Só que não eram. Naquela noite, ouvi o som de algo se arrastando no meu quarto. Olhei para o canto e lá estava ela, a boneca, com os olhos fixos em mim. Eu juro, parecia que me observava, que tinha vida. Meu coração acelerou e eu tentei não pensar. Mas o som voltou, mais forte e mais próximo. Quem está aí? Sussurrei, tentando controlar o medo. O silêncio respondeu. Então ela se mexeu. Não como uma boneca normal, mas como se tivesse vontade própria. O braço dela se levantou devagar e a cabeça virou para mim. Senti que algo muito errado estava acontecendo. Fiquei paralisada. Tentei gritar, mas a voz morreu na garganta. A boneca sorriu um sorriso que não era de brinquedo. Algo macabro. Peguei ela e joguei no chão. O barulho da queda parecia ecoar em todo o quarto. E no silêncio que se seguiu, ouvi uma risada. Uma risada de criança, mas distorcida, quase um choro. Na manhã seguinte, ela estava sentada na minha cama, como se tivesse voltado para seu lugar sozinha. Tentei me convencer que eu tinha imaginado, mas minha mente não parava de me atormentar. Comecei a perceber outras coisas, objetos que mudavam de lugar, vozes baixas sussurrando meu nome no escuro. Uma noite, acordei com a sensação de estar sendo puxada para baixo da cama. Vi um par de mãos pequenas agarrando meus pés e senti a respiração fria perto do meu rosto. Era a boneca? Ou algo que ela trouxe comigo? Lutei com todas as forças e consegui me soltar, correndo para a luz do corredor. "Por que você está fazendo isso comigo?" implorei, as lágrimas escorrendo.
Nenhuma resposta, apenas o silêncio. A boneca estava lá, parada no meu quarto, com os olhos brilhando em um vermelho sombrio, como se me ameaçasse. Eu sabia que ela não era mais um simples brinquedo. Comecei a pesquisar a origem daquela boneca e descobri que a loja onde comprei havia fechado após uma série de desaparecimentos estranhos. Todas as crianças tinham recebido aquelas bonecas e nenhuma voltou a ser a mesma. Era como se a alma delas tivesse sido sugada para dentro dos brinquedos. Tentei me livrar da boneca jogando-a fora, queimando, enterrando no quintal. Mas ela sempre reaparecia no meu quarto, intacta e sorridente. Uma noite ouvi um sussurro. Você é minha agora. Meu corpo congelou. Desde então sinto que estou presa em um pesadelo do qual não posso escapar. Este é meu relato, e talvez meu último aviso para quem acha que bonecas reborn são apenas brinquedos. Cuidado com o que você aceita, porque algumas coisas carregam um peso que nem o tempo pode apagar. Eu não sou mais dona da minha vida e a boneca, ela nunca esteve tão viva. Ela abriu os olhos. Um relato sobre a boneca reborn que não era apenas uma boneca. Relato enviado por Amanda L., de Recife, Pernambuco. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre fui pé no chão, cética mesmo. Mas depois do que aconteceu comigo, sinceramente, eu queria voltar a ser ignorante. Preferia 1000 vezes continuar achando que o mal não tinha forma física. Mas ele tem. E no meu caso veio dentro de uma caixa de papelão. Tudo começou quando a minha irmã, Vanessa, me deu uma boneca reborn como presente de aniversário. Para você aprender a ser mãe primeiro com uma de mentira, ela disse, rindo. Nós sempre brincamos sobre isso porque eu nunca quis ter filhos. Achei o gesto estranho, mas aceitei. A boneca era incrivelmente realista, tão real que me deu arrepios. Ela tinha a pele pálida, quase translúcida, veias azuladas nas mãozinhas, os cílios, costurados um a um, e os olhos estavam fechados, mas eu juro que vi algo se mover sob as pálpebras. Achei que fosse paranoia. Coloquei ela no berço que minha irmã tinha enviado junto e deixei no quarto de hóspedes. Naquela noite, eu ouvi barulhos, um leve ranger como madeira se movendo. Fui até o quarto, achando que era vento. Mas quando abri a porta, o berço estava se balançando, levemente. A boneca na mesma posição, mas o ar parecia denso, carregado. Me deu um frio na espinha. Fechei a porta e voltei para a sala. Tentei esquecer. Mas na noite seguinte, acordei com um som. Um chorinho abafado muito baixo. Levei alguns segundos para perceber. Vinha do quarto de hóspedes. Meu coração disparou. Não havia bebê algum naquela casa. Peguei uma tesoura da cozinha e fui até o quarto. O som parou assim que toquei na maçaneta. Quando entrei, tudo estava silencioso. Mas a boneca estava com os olhos abertos. Sim, a boneca que chegou com os olhos fechados agora tinha os olhos arregalados. Olhos escuros, fundos, sem brilho. Eu gritei. Dei um passo para trás, quase caí. Tranquei a porta, empurrei uma cômoda contra ela e dormi na sala com a luz acesa. No dia seguinte, liguei para minha irmã. Vanessa, de onde você tirou essa boneca? Ela riu como se fosse piada. Comprei num brechó aqui perto, estava na vitrine fazia meses. A mulher disse que ninguém queria levar. Achei perfeita para você. Expliquei o que aconteceu. Ela ficou em silêncio e disse, manda ela de volta. Juro que devolvo. Ou queimo, sei lá. Isso não é normal. Concordei, mas antes que eu pudesse embalar a boneca, algo pior aconteceu. Eu estava tomando banho, porta trancada, quando ouvi passos. 2, 3 passos, como se alguém caminhasse pelo corredor. Abri a cortina do boxe assustada. Eu estava sozinha. Apaguei a luz do banheiro e espiei pela fresta da porta. Eu vi uma sombra pequena se arrastando. Alguém ou algo estava ali fora. Peguei o celular com as mãos molhadas, comecei a gravar. Consegui filmar só o som. Um leve arrastar seguido por um riso abafado. Choro e riso misturados. Tentei sair do banheiro. Quando abri a porta, a boneca estava sentada no chão, de frente para mim. Não havia como ela ter se movido, o quarto estava trancado. O berço vazio. A boneca agora sorria. Os olhos, antes opacos, agora brilhavam, como se tivessem vida.
Soltei um grito. Saí correndo do apartamento. Fiquei na portaria até amanhecer. Levei a boneca de volta ao brechó, mas a loja estava fechada, abandonada. Janelas quebradas, poeira por todo lado. Liguei para minha irmã de novo. Ela jurava que tinha comprado ali há menos de uma semana. Mas ninguém nunca ouviu falar daquela loja. Nem os vizinhos lembravam dela existir. Foi então que eu decidi enterrar a boneca. Num terreno baldio bem longe de casa, cavei com uma pá velha e a enterrei embrulhada em panos e correntes. Rezei e chorei, supliquei para que aquilo terminasse ali. E por semanas nada aconteceu. Até a noite passada. Recebi uma notificação no celular. Um vídeo novo enviado da minha conta no YouTube, um vídeo que eu não gravei. O título? Ela voltou. O vídeo mostrava meu quarto, a porta se abrindo sozinha e a boneca de pezinhos descalços, andando até a beira da minha cama. Ainda estou aqui sem saber o que fazer. Não durmo não como eu vejo ela em todo lugar. Atrás da porta, no reflexo da TV desligada. Se você está ouvindo isso, por favor, nunca aceite uma boneca reborn usada. Elas podem ser perfeitas demais. E nada que seja perfeito assim é humano. Ela não era uma boneca. O relato da reborn amaldiçoada. Relato enviado por Ana M. de Petrópolis, RJ. Idade, 28 anos. Data do ocorrido, outubro de 2022. Olá, equipe dos Sussurros Noturnos. Antes de começar, quero dizer que eu mesma não acreditaria nesse relato se não tivesse vivido cada segundo. Eu hesitei por meses em contar isso, mas as coisas ainda me assombram. E se alguém estiver passando pelo mesmo? Talvez esse aviso ajude. O que aconteceu comigo começou de forma inocente com a compra de uma boneca reborn. Ou melhor, o que eu achei que fosse só uma boneca. Comprei a reborn em um brechó online anunciado como peça rara realismo extremo. Sempre gostei desse tipo de artesanato e confesso, colecionava algumas, mas aquela em especial tinha algo estranho. Os olhos não pareciam de vidro. Eram fundos demais, como se algo me observasse por dentro. O nome do modelo era Clarinha, e isso estava bordado num vestido antigo de linho branco com rendas amareladas. A senhora que me vendeu uma tal de Dona Lourdes parecia desesperada para se livrar da boneca. Ela me entregou pessoalmente, apesar de ter dito que morava longe. Antes de sair, ela segurou meu braço com força e disse: "Você tem certeza que quer ficar com ela? Ela já esteve em muitas casas." Eu sorri achando que era só papo de gente velha apegada. Mas o jeito que ela falou aquilo ficou na minha cabeça por dias. Na primeira noite, coloquei a boneca sentada em uma prateleira do meu quarto. Ajeitei o vestidinho dela e brinquei. "Agora você vai morar comigo, Clarinha." Mas eu juro, que assim que virei de costas ouvi um som. Algo como um suspiro vindo da direção dela. Olhei de novo, nada. Só a boneca ali imóvel. Mas a sensação de estar sendo observada era tão forte que dormi mal. Na manhã seguinte percebi que a boneca estava deitada no chão de lado. Achei que tivesse caído. Mas a prateleira era alta e a queda teria quebrado a cabeça de porcelana. Ela estava intacta, sem um arranhão. Aquilo já me deixou inquieta. Passei o dia tentando ignorar. Talvez eu mesma tenha mexido e esquecido. Mas na noite seguinte, algo pior aconteceu. Acordei com o som de passos, leves arrastados, como pés descalços de criança passando pelo corredor. Mas eu moro sozinha. Me levantei, peguei o celular e fui andando até o corredor. Nada. Quando voltei para o quarto, a boneca não estava mais na estante. Ela estava na minha cama, com a cabeça virada em minha direção. Aqueles olhos pareciam vivos, como se me acusassem de algo. A partir daí, tudo só piorou. As luzes começaram a piscar. Meus gatos passaram a se esconder sempre que eu chegava em casa. Certa noite, ouvi nitidamente uma risada infantil, vindo do quarto onde estava Clarinha. "Ninguém quer brincar comigo", foi o que ouvi. A voz era sussurrada, arrastada, e o pior, não era minha voz. Eu tremia da cabeça aos pés, incapaz de entrar naquele quarto. Tentei me livrar da boneca. Levei até uma caçamba de entulho e joguei fora, junto com outros objetos. Fui embora sem olhar para trás. Mas quando cheguei em casa, lá estava ela, sentada no sofá, com o mesmo vestido sujo.
Na porta encontrei pegadas minúsculas de barro, como se uma criança tivesse entrado, mas todas as janelas estavam trancadas. Eu estava enlouquecendo. Comecei a pesquisar sobre ela. Descobri que outras pessoas tinham tido experiências parecidas, com bonecas reborn do mesmo molde. Um fórum antigo falava de uma artista chamada Carmela, uma italiana que fazia bonecas baseadas em crianças mortas. Ela dizia imortalizar a alma das pequenas. Uma das fotos no fórum mostrava exatamente a mesma boneca, e a legenda? Clarinha, falecida em 1956. Aquela madrugada foi o inferno. Acordei às 3h33 com a boneca no meu peito, me olhando nos olhos. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Ela murmurou com a boca que antes era costurada: "Mamãe, por que você me abandonou?" Desmaiei. Quando acordei, estava no chão com arranhões nos braços, como se unhas minúsculas tivessem me atacado. Eu não sabia mais o que era real. Chamei uma senhora que dizem entender dessas coisas. Ela chegou, olhou a boneca e imediatamente fez o sinal da cruz. Disse que havia algo preso dentro dela, uma entidade infantil, mas cheia de ódio. Durante a limpeza, a boneca se contorceu sozinha. Ela gritou. Uma voz infantil, mas rouca, saiu do nada. "Você não pode me tirar daqui." Foi a última noite em que dormi naquela casa. Mudei. Troquei de cidade. Vendi tudo. Mas por semanas ainda ouvia o som de passos, risos, vozes baixas ao meu redor. A especialista disse que quando você convive com esse tipo de presença, ela se alimenta da sua energia, se apega e pode seguir você. Não sei se ainda está comigo, mas às vezes quando estou sozinha sinto uma presença e um perfume de talco infantil no ar. Nunca encontrei mais nada sobre Dona Lourdes. O número dela não existe mais. O endereço que ela me deu era de uma casa abandonada há anos. A polícia disse que não tinha o que fazer. Era só uma boneca, afinal. Mas ninguém vê o que ela realmente é. E se você tem uma reborn em casa, preste atenção, observe. Porque às vezes elas também observam você. Sei que muita gente vai achar que isso é só uma história inventada. Eu também queria que fosse. Mas toda vez que fecho os olhos lembro da voz dela, da respiração no escuro, do toque frio nas minhas mãos, enquanto eu dormia. "Mamãe, me acorda, quero brincar." Não, isso não era uma boneca. Era algo que fingia ser uma. Hoje em dia evito qualquer loja que tenha bonecas. Mudo de calçada, evito brechós, feiras antigas, e se vejo alguma parecida com a Clarinha, meu corpo trava. Porque sei que o mal pode estar escondido em coisas pequenas. E pode enganar até os mais céticos. O mal às vezes só precisa de um corpo, mesmo que seja de pano vidro e costura. Se esse relato chegar a alguém que esteja passando por algo parecido, não ignore. Busque ajuda espiritual. Jogue fora a boneca, sim, mas não ache que isso resolve tudo. O que habita nelas quer muito mais do que ser jogado fora. Quer estar com você para sempre. Obrigada por ler até aqui. Espero que, diferente de mim, você consiga escapar. Relato enviado a Sussurros Noturnos, verificado por nossa equipe. Se tiver um relato sombrio como esse, envie. A noite ouve, e os sussurros nunca mentem.